Mas eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça para que a gente orasse mais um pouco. Amém? Pai, nós clamamos para que o Senhor continue ministrando as nossas vidas, Pai. Que nós possamos continuar desfrutando da Tua beleza e da Tua ação em nosso meio, Pai. Pai, que não haja nada, nenhum espacinho, Deus, para as estratégias humanas, para os nossos esforços, mas sim para a Tua glória, Deus. Tudo para a Tua glória, Deus. Do Teu jeito, do Teu tempo. Pai, usa a minha vida e que nós sejamos sensíveis à voz do Teu Espírito, sensíveis ao Teu toque. Pai, o Senhor tem liberdade, Pai. O Senhor é o centro das nossas reuniões. Não teria por que nós estarmos aqui se não fosse pelo Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Tá difícil. Se não der, não tem problema também. Hoje eu fui imprimir a mensagem e até estranhei que deu uma folha só. Falei, nossa. Falei, será que tá certo isso aí? E estava errado, era a minha impressora que deu ruim. Olha lá, ó. Vai dar certo, ó. Olha aí, ó. Colocamos até o nome bonitinho, ó. Veja só. Vocês viram que... Tá ali o título, depois vai aparecer de novo, mas eu tentei... Deus tem falado comigo há um bom tempo sobre isso. A pergunta é por que nós fazemos o que fazemos? E também porque não fazemos algumas coisas. A pergunta é, de certa forma, a mesma, né? Quando a gente escolhe fazer alguma coisa, a gente está ao mesmo tempo escolhendo não fazer outra. Quando você escolheu sair da sua casa hoje para estar aqui, ao mesmo tempo você decidiu não estar lá, descansando talvez, vendo uma série, mas a ideia é por quê? Por que isso, sabe? Por que que... E não é sobre ministério, entendam? Não é sobre fazer no sentido ministerial. Por que esse ministério? Por que aquele? Por que não esse? Não. Porque nós, de uma forma geral, nos comportamos dessa forma, como cristãos. Nossa, eu acho que eu vou descer porque essa luz no meu rosto fica... Mas, tá. Pode ser, Ju. Se atrapalha se eu descer, Ju? Júnior, fica ruim? Tá, eu vou descer... Não. Tá bom aqui, tá bom. Deixa eu aqui então. Vai. Vai, vamos lá. Valeu, Ju. Tá bom assim? Tá. Porque, por exemplo, nas Escrituras nós vemos uma mulher que escolheu não fazer nada e ficar aos pés de Jesus. Sabe por quê? O que motiva? O que faz a gente ter escolhas, priorizar coisas em detrimento de outras? Por quê? E aí, Vitor, passa aí, por favor. Olha lá. Eu coloquei essa pergunta, né? Você pode pensar, se a gente é salvo pela graça, por que a gente faz algo, né? Parece que a gente sempre está fazendo algo. Sempre fazendo algo. E tem coisa para fazer. Jesus falou, a seara é grande, vai ter trabalho, sempre vai ter coisa para fazer. E aí parece ser estranho, porque ele fala, não, mas não é por obras. É pela graça que vocês são salvos, né? Tiago 2,17 diz assim, a fé, se não tiver obras, é morta. Então, quando se fala, não é sobre fazer, mas é também sobre fazer totalmente. Só que a gente entende que não é sobre fazer para ser salvo, é porque a gente já foi salvo. É a expressão de um entendimento que muda. E eu me comporto de uma forma porque agora eu sou salvo. E isso tem que reverberar na minha vida de alguma forma. Mudar as minhas motivações, mudar as minhas prioridades, mudar o meu comportamento. A Bíblia fala, se aquele que mentia, não minta mais. Isso fala sobre mudança de comportamento. Por que nós mudamos? Por que eu não bebo mais? Por que
eu não vou em alguns lugares, por exemplo. Não é por medo de ir para o inferno. É porque há uma mudança interna que gera mudança de comportamento. Porque se eu for de fora para dentro, eu falo que a gente seria um monte de cachorro de focinheira. Deixando de fazer coisas porque não pode, mas não deixou de ter vontade. Sabe? Porque a natureza não mudou em nada. A gente falou sobre isso ontem. Às vezes a sua natureza não mudou e você está se esforçando do teu jeito para deixar de fazer um monte de coisa porque você acha que tem a ver com isso. A gente acha que tem a ver com, se eu errar agora, eu perco a salvação. A gente acha que tem o anjo borracheiro, vocês já viram essa? Que o cara fala, aceitou Jesus, ele escreve teu nome no livro da vida, você errou lá, o anjo borracheiro apaga seu nome no livro da vida. E aí você se reconcilia com Jesus, e aí ele põe o nome de novo. E aí você peca de novo, ele apaga de novo. Imagina a loucura que ia ser, cara. Toda hora, porque a gente peca toda hora. A questão é que a gente dá mais valor para uns pecados do que para outros. Mas pecar a gente peca toda hora, todo dia. Então não é sobre o que fazemos, mas é sobre o que fazemos totalmente, mas em consequência daquilo que entendemos, do que mudou dentro da gente. Sabe? Então, a nossa fé tem que reverberar, ela tem que ser, por consequência, obra. As pessoas têm que ver na nossa vida um comportamento que evidencia a nossa fé. Sabe? Os caras falam, as pessoas que sabem no meu passado acham que eu não bebo porque eu tenho medo de voltar a usar droga. Não, não bebo porque não me aproximo de Jesus. Porque se aproximasse eu estava bebendo. Sabe? Porque não ajuda em nada na minha vida. Sabe, não edifica. A regra não é se pode ou se não pode. É se me aproxima de Cristo ou não. Se edifica a minha vida ou não. Porque já viu, quando a gente fica no pode ou não pode, a gente vai nesse mesmo versículo que fala sobre bebida e fala, não, está escrito, não vos embriagueis, não está escrito não beba. E aí o irmão quer usar de muleta o versículo para tomar uma cachaçinha e não ficar bêbado. Ele fala que sabe o limite. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre entender aquilo que nos aproxima de Cristo e o que não aproxima. E aí eu me comporto de uma forma por entender que eu quero ver o sorriso na face do Senhor e não porque Ele vai tirar o meu nome do livro da vida. Eu dou um exemplo, não sei onde é que minha esposa foi, mas eu dou o exemplo da Lô. Quando a Lô me conheceu, quem já viu a foto, eu tinha um cabelo desse tamanho, Black Power, que ela achou que era de mentira. Falou, Deus cegou ela ou abriu os olhos para ver o que ele via, né? Porque um cabelo gigante, a calça tamanho 50, camisa gigantesca, pegava as roupas do meu avô, que era gordão. Nossa, pensa, largado que eu era, assim, ó. Maloqueiro, nossa. E eu lembro que ela não me obrigou em momento algum a falar, muda essa roupa aí. Minha avó fazia isso todo dia. Quando você vai parar de usar essas roupas? Ela falava. Ela falava o coador lá embaixo, ela falava disso aqui, sabe? Que eu usava a calça aqui, assim, ó. Quando você vai largar disso aí, vai se vestir igual homem, ela falava. A Lô nunca falou, pare de se vestir assim, nunca. Mas eu lembro a primeira vez, eu coloquei uma calça, acho que 46, que já é grande para mim. Mas era bem menor do que eu usava. E a primeira vez que eu coloquei uma calça menor, eu lembro, na Riachuelo, do Shopping Estação, eu coloquei uma calça menor. Eu me senti muito estranho. Nossa, nada a ver, esse negócio está pegando a minha perna. Sabe? As minhas calças dava para pôr as duas pernas no lado só. Véio. Você imagina? Eu achei estranho. Mas eu lembro que eu olhei ela me vendo com aquela roupa e um sorrisão no rosto. Falei, quero ver mais isso. Eu quero ver mais esse sorriso no rosto dela. Eu acho que eu vou usar essa calça. De lá para cá eu estou usando 40, 42. Sabe, 10 aí, 11 anos de casado, mas a gente está 17 anos junto. Não é porque ela me proibiu, não é porque ela disse que ia me largar se eu voltasse a usar roupa larga. É porque eu amo ela, eu quero ver o sorriso no rosto dela. E aí o meu comportamento mudou tanto que minha roupa mudou. Meu jeito de se vestir mudou. Resultado, foi consequência desse amor. Não porque ela impôs isso, que ela ia me largar e eu ia ficar solteiro. Se eu ficasse calçudo. Não tem a ver com isso, sabe? A gente teve uma reunião
Antes dessa reunião agora, para preparar a conferência, a gente teve uma outra reunião e o Nando fez essa pergunta. O que te move? E isso já estava em mim, sabe? Reverberando, tipo, o que faz eu fazer as coisas mesmo? Aí, acho que um tempo atrás, o Hendrix tinha cantado uma música, ela é bem antiga já, do Jesus Culture. Depois acho que eu vou até colocar um trecho ali, mas ele fala, onde você for, eu vou, o que você disser, eu digo, se você orar, eu oro. Eu conheço a música há pelo menos 10 anos e eu lembro que quando ele cantou essa música dias atrás, daí a frase do Nando parece que gera uma explosão dentro da gente, assim, ó, que falou, começou a me revirar por dentro, assim, ó. E eu lembro do Vilas Boas, num vídeo esses tempos, falando por que você faz o que você faz mesmo. Ele fez essa pergunta. Por que você está escrevendo um livro, por exemplo? Para mim, né? Por quê? Por que você não está escrevendo um livro? Por que você vai para a igreja no domingo? Por que você levanta e faz devocional? Por quê? Vocês sabem responder? Tipo, por quê? Se falasse para você, alguém parasse você na rua e falasse, por que você faz isso? Por quê? Por que você, de certa forma, se dispõe a cumprir esse monte de regra, que quem não conhece o Evangelho acha que é sobre parar de fazer tudo, né? Deus é um chato do caramba. Quando a gente não entende o Evangelho, você fala, Deus é chato, que é sobre não fazer. Eu lembro que eu vi uma vez um adolescente que ele foi num retiro, e ele, sexta, sábado, domingo de tarde, depois do almoço, ele falou, poxa, eu gostei desse negócio. Ele usou esse termo, assim, eu gostei desse negócio aí, de vir para a igreja, retiro, mas eu não sei se eu vou aceitar Jesus agora, que eu vou ter que largar um monte de coisa que eu faço. Eu falei, meu Deus, quem que te falou isso aí, cara? Algum dia, alguma ministração de sexta até agora, você ouviu alguém falando isso aí? Eu falei, não é sobre isso, cara. Eu falei, sabe por que eu deixei de falar palavrão, querido? Não é porque alguém falou para mim que não podia, é porque eu ando com pessoas que não falam, na hora que eu vi, deixei de falar. Eu não fiz força para parar. Algumas coisas eu fiz força para parar. Tem um ato de responsabilidade, disposição em negar a mim mesmo. Outras, o fato de conviver com essas pessoas aqui, ó, igreja, em ser igreja. A hora que eu vi, eu tinha mudado. O jeito de falar, o jeito de se comunicar com as outras pessoas. Cara, vocês vissem eu jogando bola. Saber jogar eu nunca soube. Mas eu ficava muito irritado jogando futebol. Vocês não têm noção. Nossa, eu brigava comigo mesmo. Tem um livro do Brennan Manning, Falsos Metidos e Impostores, o nome do livro. Eu lembro quando eu vi a capa do livro, eu falei, deve bater nesses falsos profetas, né? Arrogante que eu era. Quando eu vi, era tudo sobre mim. Entrei numa crise desgraçada. Falei, meu Deus, sou pior do que eu imaginava. E tem uma frase que ele fala assim, para o impostor que vive em mim, não importa ganhar ou perder, importa como eu estou jogando. Era a minha definição, cara. Não importava se o meu time estivesse ganhando e eu não estivesse indo bem no jogo, eu estava irritado. Eu me estressava no futebol de um jeito... Nossa, era horrível, assim, horrível. E eu jogo bola toda quarta-feira. Por isso que eu falo, aprender a jogar nós não aprendemos. Mas pelo menos eu não brigo mais. Não brigo mais no futebol, não me irrito com ninguém. Falei pro Duan ontem, a gente jogou um torneio domingo passado. Eu faço parte de um time crente louco. E aí, pensa que o torneio era um torneio inter-igrejas. Falei, esses caras têm que honrar Jesus, pelo amor de Deus, assim, ó. E aí teve uma hora que num jogo, o cara ia bater no jogador do nosso time, eu empurrei ele não para bater mesmo, era para ele afastar do cara, porque ele estava quase cuspindo na cara do cara do meu time. Eu falei, sai de perto, e protegi o cara. Nisso, o técnico dos caras veio, que eu vou dar cotovelada na cara, não sei o que. Eu falei, deixou Jesus aonde, irmão? E aí ele falou, você está curado? Eu falei, eu tô, você quer que eu ore por você? Ele ficou sem graça na hora, mas eu falei, cara, isso não me pega mais. Eu falei, cara, alguém no futebol sério, sair na mão é tipo, eu acho que hoje é quase impossível. Assim, não vou falar que não, porque eu sou carne, eu sou humano e eu me conheço. Mas, cara, eu não fiz força. Foi Jesus mudando minha vida. E eu comecei a ver que eu tinha que jogar futebol e dar um bom testemunho jogando bola. Porque se tem escrito crente louco na minha camisa. Falou, cara, a gente tem que ser cristão do começo ao fim. Não é orar um Pai Nosso antes de jogar bola e ser um bando de cretino fazendo Jesus passar vergonha. Sabe? E não é sobre o futebol.
Tanto que o lema desse clube, né, desse time nosso é futebol e comunhão. Falo, cara, a gente tem que honrar isso aí, cara. Porque quando a gente erra, é o nome dele que a gente está envergonhando, não o nosso. Sabe, a gente tem tentado, né? Dar um bom testemunho. Teve uma vez que, pra vocês terem noção, a gente teve que deixar o time adversário jogando sozinho. Para não dar briga. A gente falou, vocês querem brigar, a gente não quer, a gente vai jogar bola, a gente deixou os caras jogando sozinho. Saí brabo. Saí porque eu queria jogar bola. Porque eu paguei para jogar bola. Mas não bravo com os outros, sabe? Tipo, falei, mano, os caras vão brigar, eles vão brigar sozinho. Sabe, um não quer, dois não briga. Foi essa postura. Só que isso não tem a ver com o meu esforço enquanto tem a ver com o Espírito Santo, gerando transformação de dentro para fora. E fazendo que eu pense na minha responsabilidade, até como um mero jogadorzinho de um clube que ninguém conhece. Sabe? Não dá nem para chamar de clube. Um time. É nosso time, tenho orgulho do nosso time. Feliz de jogar com aqueles caras. Mas, cara, se eu falar para você, já ouviu falar? Se não fui eu falando, você nem sabe o que é isso, cara. Esse time aí. Mas a gente sabe que seja numa quarta-feira, lá no Fazendinha, numa quadra, a gente está tentando honrar Jesus. E aí, por que nós tentamos honrar Jesus jogando bola? Por que a gente tenta honrar Jesus no trabalho? Por que as nossas posturas são do jeito que são? É sobre isso que eu quero que a gente reflita hoje, sabe? Aonde está essa mudança em nós? E ela está acontecendo, eu ainda sou um cachorro de focinheira. Sabe? Babando de raiva. Só que eu só não mordo porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu só não mordo porque eu tenho medo das consequências e não de saber que eu olho para a face do Senhor e não há um sorriso na face dele. Um dia, não sei quantos já ouviram falar, que diz que o que segurou Jesus na cruz não foram os cravos, foi o amor dele por mim e por você. Já ouviram? Mas o que feriu Jesus na cruz não foram os cravos, foram os meus e os teus pecados. E eu lembro que eu chorei muito já, quando eu comecei a entender que eu precisava me arrepender pelos pecados que machucaram Cristo, não pelos que me machucaram. Porque eu me arrependia de quando eu tinha batido a cara, de quando eu estava zoado, mas do sexo ilícito antes do casamento eu não me arrependia. Das baladas que eu tinha ido eu não me arrependia. Das coisas que eu tinha feito que para mim eram boas, eu não me arrependia. Jesus falou, essas coisas também me machucaram. E aí eu comecei a entender que não era sobre mim, é sobre Ele. Eu precisava mudar até o meu arrependimento, que às vezes a gente vai dar testemunho, já viu? Que viram a contação de história triste. Que a gente conta a história triste, como se glorificasse mais a Deus o quanto a gente era ruim. Só que a Bíblia resume, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se não fosse Jesus, nós não seríamos justificados. Então não é sobre quanta porcaria você fazia. É sobre quando Jesus entrou na sua vida e mudou ela. E fez você ser nova criatura, é sobre isso. O testemunho começa quando Cristo entrou, porque o resto é a história triste. Só que a gente acha que, não, eu dei mais trabalho para Deus, daí a glória é maior. O mesmo Cristo que morreu por mim, morreu por você. Sofreu a mesma coisa, suou sangue por mim e por você. Não pelo quanto nós fazíamos de mal, mas pelo quanto nós não éramos nada diante dele, a não ser criaturas perdidas. E ele fez criaturas virarem filhos. Nenhum esforço faria isso. Quando a gente começa a entender, você fala, não tem a ver com o meu esforço, mas tem tudo a ver com o meu esforço. Não é para ser salvo, não é para tentar mudar minha natureza, é para expressar uma natureza que ele mudou aqui, ó. Quando muda o coração, você começa a falar, puxa vida, a gente não ficou bonzinho do nada? Do nada ficamos bonzinho, não me esforcei 10 anos, agora eu fiquei bonzinho. Mentira. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mudou a natureza. Se há possibilidade de vencer o pecado hoje é porque a natureza mudou. Não porque eu fiz algum esforço. Porque foi Ele quem morreu e veio ao nosso encontro. Sabe, para transformar as nossas vidas. É sobre Ele. Mas vocês pensam a música. Pode passar, Vitor? Vê se é essa aí. Quero falar sobre isso, espera aí. Cortou um pouquinho, mas eu vejo lá e... O que nos move? O reino dele e a vontade dele
Lá, Mateus 6, do 9 ao 13 diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. E aí vocês conhecem a oração como um todo, mas ele ensinou a gente a orar para que fosse feita a vontade de quem? A dele, do jeito dele, o reino dele na terra. Passa o próximo, por favor. Ou a gente é movido pelo nosso jeito e pelas nossas vontades. Eu queria ler essa passagem com vocês, Lucas 9, se eu nem enxergo daqui, eu acho, você veja, estou ficando velho, do 57 ao 62. Vamos lá. Aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse Jesus: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Põe o outro, por favor. Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Quando nós colocamos as nossas desculpas, por melhores que elas sejam, antes da vontade de Jesus, a gente está dizendo: eu não sou apto ao reino. Ele disse assim, ó, o cara que fala que vai, mas olha para trás e quer colocar as justificativas, as suas desculpas, as suas prioridades antes de Cristo, ele fala: esse aqui não é apto ao reino. Não é eu que estou falando para ser brabo com vocês, porque eu não quero ser brabo com ninguém. Não é sobre isso. É para que a gente entenda junto. É sobre a vontade dele acima da nossa. Quando eu oro, seja feita a tua vontade, eu tenho que estar disposto a abrir mão da minha. Quando eu oro, venha o teu reino, eu tenho que estar disposto a sair do trono que eu criei no meu coração. Que tem um reizinho lá. Eu tenho que largar esse trono e falar: é o Senhor que é digno de reinar. E confiar na vontade dele, no jeito dele, no tempo dele. Para que a gente seja apto ao reino, sabe? Para que a gente coloque, quando essa for a realidade em nós, e eu acho que até que Jesus venha vai haver esse conflito muitas vezes. Às vezes é simples, eu queria ter ficado dormindo na minha casa. Só. Eu falo: não, vou para a igreja. Às vezes são lutas bem maiores, com situações que pegam mesmo na gente. E você fala: eu vou negar a mim mesmo, porque ele é digno. Mas isso tem a ver com o coração. Tem a ver com a mudança de coração, com a mudança de natureza. Sabe? Expressar essa mudança através do nosso comportamento. Eu lembro, para quem não sabe, eu usei muita droga na vida. E não é o testemunho, nem a história triste, é só para trazer um detalhe. Mas eu fiquei 3 anos numa comunidade terapêutica. Eu fui para ficar 1 mês. Eu lembro que a Lô me deu uma juntada. Era ou chácara, não tinha conversa. E aí eu falei: tá, né? Já tinha ficado internado outras vezes, então eu sabia mais ou menos a dinâmica. Então eu falei: eu acho que eu fico 1 mês, durmo bem, como bem, me reconcilio com Jesus, é nóis, volto a trabalhar. Na minha cabeça é isso. Cheguei na chácara e tal, os caras falaram 9 meses. Falei: não, nada a ver. Nesse negócio de 9 meses, não, o quê? Eu sei, eu conheço Jesus, eu era metido pra caramba ainda. Não, eu conheço Jesus, minha mãe é crente. Não, 9 meses, não, nada. Aí, primeiro dia que a gente foi no culto, a gente ia no culto da igreja na época do Balde de Neve, fomos no culto, encontrei a Lô, fui falar isso pra ela. Então, amor, vou ficar 1 mês só, tá? Nossa, ela me esculachou de um jeito. Ela falou: você tem noção que tem inúmeras comunidades terapêuticas e cada uma delas com um tempo? Umas é 3 meses, umas é 6, umas é 7, umas é 9. Ela falou: Deus te trouxe para essa. E nessa comunidade, o tempo é 9 meses. Eu falei: eu sei. Ela falou: então, só fica. Você acha que é à toa que Deus te trouxe para um lugar que você
tem um processo estabelecido de 9 meses. Eu fiquei brabo na hora, tipo, sabe, o Mutley, lembram? Quem é os mais velhos, sabe aquele cachorro? Resmungão, rabugento pra caramba. Eu fiquei igual aquele cachorro, resmungando por dentro. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Medalha, 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 lembra disso? Nossa, nada a ver. Eu falei, não acredito, não, nada a ver. Mas eu lembro que no dia que eu cheguei nessa comunidade terapêutica, arrebentado. Hoje eu tenho 74 quilos, eu cheguei com 54 quilos. De frente parecia que estava de lado parecia que tinha ido embora. Só a carcaça, assim, ó. Jesus, só a roupa do corpo, vocês não têm noção. Eu lembro que eu orei numa poltroninha velha lá no canto, assim, eu fiz essa oração. Uma vez na minha vida eu fiz essa oração. Deus, eu desisto. Eu não quero fazer mais do meu jeito, o meu jeito não dá certo, então seja feita a tua vontade. Se eu precisar passar o resto da vida aqui, eu passo. Ó, eu fiz essa oração na sexta, na outra semana eu já estava querendo ir embora com um mês. Mas eu fiz essa oração. E ele me lembra todos os dias da minha vida, que um dia eu fiz essa oração. Falei, se eu precisar largar da lua, eu largo. Se eu precisar ficar o resto da minha vida nessa chácara, eu fico. Mas eu preciso aprender a viver a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. A minha não é. E aí, fui ficando, né? Deus foi mudando minha vida. Fui ficando. Eu compartilho que quem acha que foi fácil, assim, nossa, a Lô foi olhar na minha cara, eu estava com 7 meses na chácara já. Me visitar e tal, pensar em conversar comigo, assim, ó, para ver se era história de verdade mesmo, se eu não estava mentindo mais uma vez, né? E eu lembro, 7 meses, penso que já era para quem queria ficar um mês, eu já estava 7 já. Só que eu lembro que Deus começou a falar comigo sobre ficar 2 anos. Falei, Deus está viajando. Não, cara, nada a ver. Deus não tá muito certo com esses planos, pensei. Aí veio um cara que era meu líder, falou de 2 anos, eu falei, perseguição. E nada a ver, esses caras estão tramando. Sabe quando a gente acha que estão combinando? Tem pessoas que são da igreja e elas falam a mesma coisa com vocês, falam, não pode ser, elas combinaram? Não, cara, puxa vida. E aí Deus falando comigo, daí eu fui no culto, o que o pastor pregou? Do tempo de José na cadeia, que foi 2 anos. Eu falei, não, cara, não, nada a ver isso aí, cara. E aí eu lembro que eu fui brigar com Deus mesmo. Falei, Deus, senhor, não, Deus, pô, não queria ficar nem 9 meses, o senhor está falando de 2 anos, Deus. Estava feliz aí que eu estava terminando meus 9, sabe? E aí, eu lembro que eu fiquei uma semana orando, e se você quiser abrir sua Bíblia depois, você abre aí, Gênesis 41, primeiro versículo está escrito assim, passaram-se 2 anos inteiros. Falei, Deus, tá, né? Tá bom, falei, tá bom, não vou brigar mais. Então, eu aceitei ficar 2 anos naquela comunidade. E quando eu estava terminando meus 2 anos, aí eu já era coordenador, ajudava os outros, né? Comecei a fazer curso na área, voltei a estudar. Eu lembro que eu li a passagem que fala que aquele que é só obediente pode ser chamado de servo inútil, sabe? Eu falei, eita lasqueira. E agora mais ainda? Mas eu lembro que eu entendi que eu ia começar a ofertar a minha vida para Deus depois que eu completasse 2 anos. E aí por isso eu decidi ficar 3 anos. 3 anos numa comunidade terapêutica. Não é porque eu sou bonzinho. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Deus, que foi mudando minha vida, foi mudando meu coração, foi mudando minha mente, transformando o meu jeito. O Edson não está aí, depois vocês falam. Um dia eu grudei o Edson pelo pescoço, que eu queria bater nele. De raiva que eu estava, assim, ó. Tanta coisa, imagina, 30 Edson. E eu lembro que eu comecei a olhar as falhas dos outros, indignado nesse dia, bravo com o Edson e com os outros, né? Alunos, internos, nome, cada um usa um nome. E Jesus falou assim comigo, sabe a falha que tem nele, a outra que tem nele. Falei, sei, Jesus, tenso, né? Falei, se juntar todos dá você. Né? Você acha que está ficando mais tempo porque isso é muito bom? Não, é porque isso é muito ruim. E você precisa mais do que os outros, então não acho que isso é glória. Não acho que isso é motivo para você se achar e achar, fiquei 3 anos. Então, estou compartilhando isso para dizer, queridos, eu não fiquei por mérito. Eu não fiquei para ser salvo, eu fiquei porque eu fui salvo. E um dia eu fui encontrado por Jesus. Numa comunidade terapêutica, não foi no culto, não foi com a luz apagada, com uma canção mais calminha, que a gente acha que a adoração é só isso. Foi sozinho, no templo, orando,
E eu fui pego pelo amor de Jesus Cristo de um jeito que eu fiz uma aposta de tanto chorar, entendendo que eu era amado por Ele. Não foi punição, não foi colher as coisas ruins que eu plantei, foi o amor dele que uma hora me constrangeu. Eu falei, vale a pena gastar minha vida diante dele. Vale a pena, eu vou ficar aqui, Jesus. Tanto que eu não queria, eu não tinha pretensão de sair da comunidade terapêutica, vocês terem noção. A gente casou, eu e a Lô, nosso casamento foi lá dentro, e eu queria continuar lá. Pô, tá tudo bem, quanto mais tempo eu ficar aqui, melhor ainda. Melhor para mim, ajuda os outros ainda. Eu falei, ó. E aí, eu ganhei bolsa, insistência da Lô também, eu ganhei bolsa para fazer faculdade. A gente casou, não tinha como, eu saía às 6 horas da manhã de casa, para chegar às quase 10 horas em Mandirituba, para 5 horas da tarde sair de Mandirituba, para chegar às 7 na PUC, para 10h30 estar em casa, chegando depois da faculdade. Tinha acabado de casar, eu nem via minha esposa, falei, não, esse negócio não vai dar certo. Nosso pastor na época falou, não, sai da chácara. Tanto que o dia que eu fui lá, eu saí chorando pra caramba, que eu não queria. Eu falei, pô, Deus, agora que eu me acostumei, o senhor fala para sair? Sabe, tipo, agora eu queria estar aqui, falei, então negue-se a si mesmo e vai, faz o que eu estou mandando, faz do jeito que eu estou mostrando. E aí, fazer do jeito dele tem dado certo até hoje. Minha vida está aqui agora, nesse momento, é porque eu tenho, na grande maioria das vezes, fala que todas é mentira, mas eu tenho tentado fazer do jeito de Deus, do tempo de Deus. Quando eu não entendo nada, eu decido confiar e falar, tá bom, Deus. O Senhor que conhece todas as coisas, dono de todo conhecimento, soberano sobre todas as coisas. Eu decido confiar, ainda que eu não entenda nada. Tem hora que para entender o que Deus está fazendo, eu brigo pra caramba com Deus, vocês não têm noção. Eu brigo com Deus de um jeito e Ele fala, fica quietinho aí só, confia. Eu lembro que esses tempos eu levando a Laura na escola, ela falou assim, pai, não é esse caminho. Que ela está acostumada com o caminho que a gente faz, quase sempre o mesmo, né? Ela falou, pai, mas não é esse caminho. Eu falei, filha, fica de boa que o pai sabe o que está fazendo. Na hora o Espírito Santo falou, fácil, né? Bonitinho você falando. Quero ver você viver desse jeito. Eu sei o caminho que eu estou te conduzindo. Você confia que eu estou te guiando? Ainda que você não reconheça? Eu falei, amém, Deus. Então, é decidir confiar, né? Pode passar, por favor? Ó, a música. A música do Jesus Culture, esse é o nome, se você quiser procurar depois. Mas ela fala, onde você for, eu vou. O que você diz, eu digo. O que você reza, a tradução eu copiei mesmo da tradução, mas a gente entende que é oração, dá na mesma. E a minha pergunta é, será que a gente pode afirmar isso? Será que a gente pode olhar para as nossas vidas e dizer, Deus, onde o Senhor for, eu vou. O que o Senhor disser, eu digo. O que o Senhor orar, eu oro. Será que nós podemos dizer isso? Eu lembro que teve um rapaz que ficou lá com a gente e a gente teve uma conversa um dia. Eu falei, cara, quando a gente entende o Evangelho, não tem mais a ver com tempo nem lugar. É onde Deus quiser, por quanto tempo Ele quiser. E aí essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe? Não importa mais tempo nem lugar. Importa a vontade dEle. Onde Ele mostrar. É aqui. E se a gente é ansioso, né? Fala, mas quanto tempo? Sabe? Deus dá uma direção nova. A gente já quer saber a conclusão da direção. Ele fala, só obedece. A gente quer dar a segunda milha. A gente é muito espiritual às vezes, que a gente quer andar a segunda milha, nem andou a primeira ainda. Sabe? A gente já está querendo ir longe, sei lá. Deus fala, cara, obedece agora. O que eu estou fazendo é agora. Presente. O dia de hoje. Consegue? Confiar, obedecer? Sabe, hoje o nosso desafio é falar, Deus, eu quero viver isso aqui. Hoje. Amanhã é outra conversa. Amanhã a gente tenta de novo. Mas a ideia é a gente olhar para as nossas vidas. Será que nós confiamos em Deus nessa medida? De falar onde Ele for, eu vou. Não importa onde seja. Não importa onde seja. Sabe qual é o problema principal do inferno? Não é o capeta. Não é o capeta. É a ausência de Cristo. Ele nunca vai estar lá. Uma eternidade sem Ele. O problema do inferno é passar a eternidade sem Cristo. Você tem noção disso? Você já teve alguém que já caminhou com Jesus? Você já sentiu que Ele se retirou de você? A pior sensação do universo.
Você tem noção por que Jesus suou sangue no Getsêmani? E falou, afasta de mim esse cálice. Ele não queria 1 segundo sequer longe do Pai. 1 segundo. O problema é a ausência da presença. Porque qualquer lugar que ele for, vai virar um paraíso. Onde Jesus estiver, vai haver plenitude, provisão, cuidado. É onde ele estiver. E aí se eu entendo isso, eu falo, onde o Senhor for, eu vou. Ainda que seja um vale da sombra da morte. Se ele estiver lá, eu vou. Porque é a presença dele que muda tudo. E ela não muda o lugar, ela muda eu, ela muda de dentro para fora. Eu começo a olhar esse lugar com um olhar de confiança, saber se ele está fazendo eu passar por aqui, ele sabe o que está fazendo. Eu é que não sei. Dignamente confiável. Totalmente confiável. Pode passar, por favor? Será, depois eu pensei, vou colocar um si nesse slide, eu pensei. E assim, por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós congregamos? Por que oramos? E por que evangelizamos? A pergunta para alguns de nós é, será que realmente oramos? Será que evangelizamos? Porque não é nem a pergunta se a gente evangeliza por quê. O que nos motiva a ir para a rua? Tem hora que nem para a rua a gente está indo. E não é sobre um ato evangelístico que a gente já fez na igreja. É sobre a sua vida, o quanto ela evangeliza o outro. O quanto ela expressa do Cristo que você diz ter conhecido. No teu trabalho. E com todo o cuidado do mundo, já falei isso várias vezes. Querido, não ache que você vai parar no meio do seu trabalho e querer pregar para os outros na hora que você está trabalhando, porque o nome disso é roubo. Você se dispôs a... Você vendeu o seu tempo, essa é a real. Você entende que quando a gente trabalha, a gente faz um contrato e diz que naquele tempo você vai ofertar aquele serviço, certo? Quando a gente está querendo parar de trabalhar para fazer isso e pregar, você tá envergonhando Jesus, na verdade. Agora, enquanto trabalho, eu tenho uma postura íntegra. Eu falo de Jesus, enquanto trabalho, eu tenho uma postura reta, honesta, que manifesta Cristo. Glória a Deus. Essa é a nossa postura, sabe? Das pessoas olharem e falarem, cara, tem uma coisa diferente. Não é porque ele parou de falar da Bíblia para mim, é porque ele vive a Bíblia. Sabe? É porque essa pessoa expressa um evangelho que talvez eu nem conheça. Mas o jeito que ela se comporta atrai a minha vida, muda alguma coisa em mim e eu quero saber mais sobre. Sabe? E aí, quando essas pessoas vêm perguntar, a gente fala, opa, tem bastante coisa para a gente conversar. Vamos tomar um café? Aí a gente pode parar um tempo, sabe? Se dispor um tempo para falar. Se o seu chefe te der um tempo para fazer uma célula, glória a Deus, ele fala, pode separar a turma toda aí, vai fazer uma célula. Beleza. Agora a gente tomar cuidado, que a gente quer fazer coisa boa do jeito errado. É o jeito dele, não o nosso. Sabe, por que a gente ora? Sério, assim, por que, cara? Esses dias eu vi um monte de gente postando um negócio, não consigo lembrar o nome. Deram tipo um nome para síndrome da pessoa ficar reclamando a vida inteira. Vocês viram isso? No Instagram? Deram um nome agora. Eu falei, deram mais um. Mais um aí, né? Um negócio novo aí pra gente. Que as pessoas que reclamam de tudo. Tem horas que a gente só ora para reclamar. Não para se relacionar com Deus. Tem hora que a gente vai para Deus só para reclamar. E acha que ali é o lugar que a gente pode... é aqui, ó. Ou a gente vai com a lista, já viu? Pelo amor de Deus, vou falar sobre isso, a gente vai ter culto da virada. Não é para a gente fazer listinha para o ano que vem. Pelo amor de Jesus Cristo. Assim, ó. Sabe o que a gente faz no culto da virada? Fala, Jesus, qual é a tua vontade para as nossas vidas ano que vem? Aonde o Senhor quer que a gente vá? O que o Senhor quer que a gente fale? O que o Senhor quer que a gente ore? Não é a gente fazendo listinha, a gente está achando que está num restaurante fast food, cara. Colocando lista para Deus, falando, olha, isso aqui que eu queria para o ano que vem. Não vai se converter, cara. Poxa vida. A gente está achando que Deus é quem, cara? Sabe? E eu já fiz isso. Estou me convertendo. Estou no processo, mas eu já fiz listinha na virada também. Hoje a lista que eu faço é, Deus, o que eu preciso abrir mão para mim? Assim, puxa, esse comportamento aqui me atrapalhou esse ano inteiro. Eu preciso melhorar no que vem. Deus, realmente, o que o Senhor quer que eu faça no que vem? Para onde o Senhor quer que eu vá no que vem? Como? O jeito. A Bíblia fala que há um tempo e um modo. O Ju falou sobre o tempo, né?
tempo disso, daquilo, os tempos de Deus. Ele é soberano sobre o tempo. Mas a Bíblia fala que há tempo e modo. E o tempo é de Deus e o jeito é de Deus. É a gente se dispor a fazer do jeito dele. Mas como é que a gente vai saber o jeito dele? Se a gente chega para ele para botar a lista de compra, ao invés de ouvir o que ele quer falar. Tem horas que a gente fala meia hora com Deus. Fala, uma metralhadora. Eu acho que a hora que Deus vai falar, a gente fala, Deus abençoe, obrigado, e vai. A hora que ele vai falar com a gente, porque é para ser um diálogo, a gente fala, era isso, em nome de Jesus, amém. E a gente vai embora. E a gente vai daí. Aí não ouviu nada, a gente não ouviu nada do Senhor. A gente não sabe nada do Senhor. Às vezes a gente sabe muito das Escrituras sem o Senhor. A gente quer conhecer mais das Escrituras para pegar para o outro e não para a gente. A gente quer conhecer das Escrituras para exortar o outro e não as nossas próprias almas. E fazer igual Davi, que ele falava, alma, louve. Não, a gente está no culto e muitas vezes a gente faz igual Davi, fala, nossa, essa pessoa aí tem que matar. Essas pessoas são ruins, né? E aí o profeta fala, não, é você essa pessoa. Não é sobre o outro, é sobre você. E aí a gente fala, então veja bem, né? Vamos ser mais compreensivo. A gente precisa pregar para nós mesmos, sabe? Para que a gente viva esse evangelho, para que a gente chegue nesse lugar de confiança, para falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Por que você acha que... Eu sempre lia algumas passagens de perseguição, os discípulos sendo açoitados e sendo cantando. Eu falava, como assim, né? Os caras acabaram de apanhar a sério cantando. O que aconteceu com esses caras, Deus? Eu falava, o que aconteceu? Sério, a gente falou aqui, tem outras pessoas, com certeza tem pessoas que têm disposto a sua vida, mas o que faz aqui esse vindo lá da outra cidade? O que move? Eu lembro que um dia, eu já fui líder de adolescentes, a gente já foi, né? E eu falei para o adolescente, assim, ó, que ele era cheio das perguntas, eu falei, cara, você nunca se perguntou por que nós estamos 5 anos vindo aqui todo sábado? Você acha que a gente gosta muito de vocês? Eu falei para ele. Porque o menino era difícil, esse menino especificamente era difícil, tacou pedra em mim, jogou coisa em mim, toda vez eu tinha que levar ele embora, e era rabugento pra caramba, mais que eu. O menino era difícil. E eu falava, mano, você nunca se perguntou por que eu insisto na sua vida? Por que a gente está aqui, 5 anos, vindo todo sábado, sem falta nesse lugar? Você acha que a gente é bom? Eu falei, porque houve um evangelho que tocou as nossas vidas e faz a gente vir aqui de novo, de novo e de novo. Porque há esperança. Enquanto houver fôlego, há esperança. Eu vou acreditar na sua vida. E é muito legal que a gente não viu na época, mas faz bastante tempo isso. E esse menino no Facebook agradeceu a gente depois de muito tempo. Estava no exército. Nossa, ele era maloqueiro mesmo, assim, ó. Nossa, eu tinha vontade de bater nele. Muitas vezes. Muitas vezes. Mesmo assim, ó, confessando, né? Ele sabe disso. Mas ele mandou mensagem no Facebook, falou, Du, hoje faz sentido. Hoje faz sentido, sei lá, 7 anos depois. Estava servindo no exército, falou que ia fazer medicina. Eu falei, caraca. Ele queria... Alô, lembra? Quando ele era menino, pequenininho, por causa de tráfico e tal, mataram o irmão dele na frente dele. Você perguntasse para ele o que ele queria ser quando crescesse, ele falava, eu vou virar bandido e matar os caras que mataram meu irmão. Era esse menino. O que você vai ser? Eu vou virar bandido e vou matar os caras que mataram meu irmão. Ele tinha ódio, sabe? Todo dia, assim. Ó. E aí eu ver esse menino um dia falar para mim, eu quero ser médico. Eu falei, não, caraca. Eu falei, queria matar os outros, agora quer salvar? Eu falei, olha só. Eu falei, é Deus purinho. Sabe? Evangelho. É por isso, acho que a gente precisa se perguntar, por que eu estou aqui? Tipo, por que a gente congrega? Eu já perguntei para Deus. Deus, nada a ver esse negócio de congregar. Falei, para que se reunir? Se eu posso ler a Bíblia, vejo uma transmissão online, pá, tá de boa. Depois da pandemia, então, nossa, eu falei, tinha culto online. Falei, cara, eu não preciso ir na igreja. Para quê? Questionei muitas vezes Deus. E compartilhando com vocês a forma que Deus falou comigo, né? Eu lembro que há uma passagem bíblica que fala que um dia nós veremos o todo
e que agora nós vemos em parte. Deus falou, você vê uma parte só. Quando você se junta com outro irmão, ele está vendo outra parte. Vocês compartilham o Cristo e se aproximam de ver o meu rosto em toda a plenitude. Eu falei, amém, Deus, eu vou continuar. E aí, só que daí também não é só sobre esse congregar. É sobre a gente estar na casa uns dos outros, a gente desenvolver amizade. A gente falou na escola sobre entranháveis afetos de misericórdia, a gente saber da vida um do outro, a gente expressar Cristo no dia a dia. As coisas mais loucas que eu já entendi do Evangelho foi na mesa com alguém conversando. Sabe? Parece que Deus abriu a minha cabeça e eu entendi umas coisas que eu falava, caramba, porque um irmão falou de um ponto de vista que eu sozinho nunca veria. Sabe? Por isso nós congregamos, mas aí mais do que por isso, há uma resposta que aí eu queria trazer com vocês ainda caminhando para a mensagem. Pode passar, por favor? Colossenses 3:23 diz, tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Aí fala um pouco do que a gente falou sobre o trabalho, né? Mas entender que a nossa postura reta no trabalho pode nos beneficiar no trabalho? Com certeza. Porque assim, tem pessoas que não têm Jesus e trabalham bem, não tem? Eu conheço gente que é mais reto que muito crente, na verdade. Essa é a verdade. Eu conheço gente que na postura, na excelência do trabalho, eu já me arrependi de fazer negócio com crente. Lembra do futebol que eu falei para vocês? Vocês acreditam que o único time, em um ano de jogo, o único time que não pagou a gente? Crente. Falei, poxa vida, esses caras estão envergonhando Jesus, né, cara? Eu cobro o cara até hoje, o cara não responde no WhatsApp. Você acredita? Eu falo, tem um bando de louco, pinguços, que não tem noção de quem é Jesus, que me pagaram. Mas aí, sobre nós, agora, nós entendemos, e aí nós temos uma postura que a gente entende que a gente não faz para ser salvo, e nem para ter os benefícios, mas que fazer vai gerar benefícios. Por consequência, não como busca. Se eu sou uma pessoa reta no meu trabalho, eu faço com excelência para glorificar o nome de Deus. Provavelmente, se for haver uma promoção, vão citar quem, cara? Daniel reto na Babilônia. Excelente. Você acha que ele precisava aprender alguma coisa daquilo? Você acha que ele precisava aprender alguma daquelas coisas que ele estudava na Babilônia? Não, mas fazer saber que é o nome de Deus que estava em jogo, que era o nome dele, que era glorificado na postura dele, fez com que ele tivesse algumas questões, alguns benefícios, mas não fazia pelo benefício, fazia pela glória do Senhor. A gente alinhar essas coisas, sabe? Mas, pode passar. Eu acho que, ficou uma frase grande, mas eu acho que nós temos uma visão, né, uma divisão na mente, que faz com que a gente sirva, a gente fica pensando, quem que eu sirvo primeiro? Já viu que fazem até desenho? Não, primeiro Deus, daí a família, daí a igreja, daí o trabalho, daí a gente se perde, se atrapalha tudo, daí uma hora o cara está bem louco no trabalho e deixou a família, daí uma hora o cara... Sabe, a gente não consegue ser equilibrado, essa é real, fruto do Espírito, temperança, cara. Ser equilibrado, inteiro em todos os lugares. Primeiro, ser inteiro, você é íntegro, inteiro. Não importa se é no trabalho, se é na família, se é na igreja. Sabe, isso fala sobre integridade, sobre retidão, não importa o lugar. Só que sem essas divisões que a gente criou, cara. A gente fala de coisa do mundo, nem tem isso na Bíblia. Essa visão de coisa do mundo, isso é do mundo. Cara, até acho que tem um versículo que Paulo fala sobre isso e a gente interpretou errado e está bagunçando. Fica dando coisa para o capeta. Ai, que isso aqui é do mundo, isso aqui é do diabo. Falo, não, cara, isso aqui é Deus, é soberano criador. Agora, como é que a gente administra as coisas que Deus deu? Às vezes um videogame pode ser do capeta na sua mão, é você que faz o quê com o videogame? O Subirá fala, vocês sabem a história que o Subirá fala que ele ia viajar sempre pregar, e voltava e os filhos recebiam ele na porta e abraçava. E aí o Israel, hoje, né, quem viu, ele já viu aqui na igreja, está desse tamanho, disse que pediu um videogame para o pai, ele falou, que mal tem no videogame? Não é do capeta. Deu o videogame para o filho, ele falou, perdi meu filho. Ele disse que ele chegava das viagens, o filho não ia mais abraçar ele. Estava pecando? Não, mas deixou de ter intimidade com o pai. Sabe, é como nós administramos as coisas, como é que nós... Cara, sim, nós temos que servir, falando sobre integridade, nós vamos servir na igreja, inteiros, servir em casa, inteiros, no trabalho, inteiros, e manifestar a glória de Deus, porque a gente é um só, a gente não é dividido. Que daí a gente é crente na igreja, em casa é cretino, no trabalho é outra coisa, sabe? Porque a gente é dividido. É a gente que criou isso aqui. É a gente que fez essa divisão maluca.
de querer estabelecer coisas, uma ordem que daí a gente não consegue. Daí o pior é que quando a gente não consegue, a gente entra num ciclo de culpa desgraçado, e aí já não quer fazer mais nada, aí acha que machucaram a gente, na verdade é a gente que se machucou. Não estou isentando pessoas que muitas vezes abusaram do evangelho e machucaram outras pessoas, eu sei que há uma responsabilidade sobre isso, mas muitas vezes a gente que entrou num parafuso doido, se perdendo sozinho, fazendo coisas que Deus nunca pediu. Sabe, Deus nunca pediu. Eu vejo eu tenho vários amigos que eram do rap, né? E aí eu vi os caras chegar na igreja e falar assim, não, meu ministério é o rap. Eu falei, quem falou? Você quer continuar fazendo o que você fazia antes de Jesus, agora gospel. Eu falei, para com essa historinha, cara. Você quer continuar em destaque, você quer continuar no palco, você quer continuar sendo visto. É isso que você quer. E você vem falar que Deus mandou você fazer porque você faz umas riminhas boas, pelo amor de Deus. Eu falei, vai se converter, cara. É a gente submeter as nossas habilidades, a nossa personalidade, à vontade de Deus, e aí quando Ele quiser usar, com certeza, Ele nos fez do jeito que fez, com habilidades e talentos, que vocês vão alcançar pessoas que eu não vou, vão chegar em lugares que eu não vou, nós vamos em lugares diferentes, pessoas diferentes, linguagens diferentes, mas fazendo a vontade de Deus e não a nossa. Um dia eu ouvi uma menina falar que acho que o maior mandamento, o maior pecado da igreja é que o primeiro mandamento não está no primeiro lugar. Passa lá, Vitor, por favor. O primeiro mandamento não está no primeiro lugar, porque ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Tudo junto. Não é ser emocionado e dizer que você ama com todo o teu coração, mas as suas forças e o teu entendimento estão de lado. Você usa isso para outra coisa, não é para Jesus. Mas você diz que ama Ele muito porque você é emocionado. Não é sobre quanto nós choramos. Eu choro pra caramba. Não é sobre quanto choramos. A hora que eu levanto é sobre como é que eu me comporto depois que eu chorei pra caramba aos pés do Senhor. Sabe? Se não eu chorei, eu acho que é isso que a Bíblia fala quando é fogo estranho. Eu acho que tem a ver com essas coisas aí que a gente cria. Que eu acho que meu emocionalismo é a presença de Deus. E eu levanto, continuo um cretino. Não me converto, não me comporto como deveria, eu acho que foi o Espírito Santo, e aí estou envergonhando Deus, sabe? Não é sobre quanto nós ajoelhamos, é sobre como nós nos levantamos depois. Caímos na presença? Amém, eu gosto muito quando Deus derruba a gente, assim. Não dá para ficar, sabe, com a perna bamba, você não consegue mesmo, a gente ajoelha para não cair, tem hora, mas é sobre como é que a gente se levanta depois. O que a gente vai fazer na segunda? Não é sobre o culto cheio da presença do domingo somente. É sobre isso, com certeza. Nós queremos a presença, queremos ser tocados pela presença. Mas é o que a gente faz com isso na segunda-feira. E aí, a gente quer fazer o segundo sem fazer o primeiro. A gente quer amar o próximo como a nós mesmos, sempre que a gente não ama Deus acima de todas as coisas. A ponto de falar, Deus, faça os teus planos, mude a minha agenda, mexa nas minhas prioridades, faz o que for necessário, mas seja feita a tua vontade. Você tem coragem de falar, Deus, se esse trabalho me atrapalha, me tira. Deus, o que me rouba do Senhor, se é um videogame, se é um celular, o que for, o que me rouba do Senhor, tira. Um dia o Ju orou e saiu, o irmão falou 2 minutos depois que, meu Deus, vai estragar meu celular. Eu falei, sabendo que era aquilo. Sabendo que era aquilo que, sabe, isso que é pior. Você tem coragem de orar? Deus, me arranca do que me tira do Senhor. Me arranca. Porque isso aqui é a prioridade na sua vida, porque é amar Deus acima de todas as coisas. Sabe, você tem ousadia de orar? Eu oro umas coisas que depois eu fico com medo. Falo, puxa, se Deus respondeu, eu estou lascado. Eu lembro que uma vez eu falei, Deus, se eu... Sabe que a passagem fala, se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora? Eu falei, eu não tenho coragem, né, Deus, o Senhor sabe? Mas eu peco com os meus olhos. Eu falei, me deixa cego, porque eu prefiro não ver o rosto da minha filha do que... não ver a tua face. Eu falei, Deus, se ele me cegar, estou lascado. Eu falei, acho que deve ser muito difícil ficar cego. Eu já fico pensando, sabe? Isso, sei lá, a Laura nem tinha nascido. Eu orei isso e eu falava, puxa, eu orei com medo no coração, assim, ó. Imagina não ver o rosto da minha filha, eu pensava. Mas vale a pena ver o rosto dele. É mais importante ver o rosto dele. Um sorriso no rosto dele, no fim de todas as coisas, falando, filho, vem. Entra no gozo eterno. E ter passado uma vida cego aqui. Mas dá medo? Tem hora que dá medo. Eu lembro quando eu falei, Deus, eu queria sentir o que o Senhor sente quando eu peco. Eu achei que eu ia ter um infarto.
Eu tive uma dor desgraçada no peito, que eu nunca tinha sentido, caí de lado. Os irmãos acharam que eu estava morrendo mesmo, que eu não conseguia falar, me deu um treco assim, ó. Eu lembro que o Espírito Santo falou, é só um totozinho, só para você ter noção, assim, ó. Você não aguenta se eu tocar mesmo. Não precisa responder essas orações mais, Deus. Ignora eu, o Senhor sabe que eu falo besteira às vezes, mas nós somos reféns das nossas orações. Pode passar, por favor? Eu não lembro, eu não coloquei a referência porque eu não lembro, eu não achei. Mas eu ouvi o Rodolfo Abrantes falando essa frase. Me mostre onde você gasta suas forças, seu tempo e recursos, que eu direi quem é o seu Deus. Eu acho essa frase uma porrada, na verdade, assim, que eu falo, meu Deus. Eu falo, puxa vida, eu preciso mudar. Porque a gente muitas vezes tem dinheiro para muitas coisas e quando é para as coisas do Senhor nós não temos. Nós temos tempo para todas as coisas, quando é para as coisas do Senhor, nós não temos. Ou temos pouco, a gente dá o resto para Deus. Sabe? Tem hora que eu uso essa régua e ela é padrão para mim. Ontem a Casey até brincou que para ela é semelhante. Cara, não tinha tempo ruim para fazer coisa errada. Vocês não têm noção, a Lô que me conheceu antes, assim, eu não tinha tempo ruim. De jeito nenhum, 5 dias era pouco. Sem dormir, fazendo coisa errada, e aí quando é para o evangelho eu falo, ai, puxa vida, não sei se eu vou para a igreja. Cara, eu andava quilômetros numa noite, debaixo de chuva, com R$5 na mão, por causa de droga. Pô, eu falo, não pode ser que eu digo que eu conheci Jesus e eu não tenho disposição para ir na igreja de carro. Pô, eu ia a pé, debaixo de chuva, não é possível. Sabe, aí, onde estão as nossas prioridades? Que a gente não tem. Eu sei que há toda uma questão complexa que, por exemplo, se a gente for assistir, sei lá, se a gente colocar 3 filmes aqui, ó, que você gosta, sei lá, deixa o Senhor dos Anéis, vamos falar um filme grande ainda. Trilogia Senhor dos Anéis. Pô, tem gente que assistia aqui faceiro dando risada. Agora, se passar de 1 hora o culto, meu Deus, já começa a se remexer. Eu sei que é muito mais difícil fazer as coisas para Deus, passar 1 hora orando do que 1 hora vendo série. Eu sei que é. Para mim também é. Só que sabendo dessa verdade, eu me esforço para lutar contra a minha carne, submeter ela ao Espírito e continuar. Porque não ficou mais fácil para mim. Mas é luta constante. Eu sei que se eu for para casa e falar, não, vamos assistir a série, se deixar, vira noite vendo série. Quantas noites você já passou orando? Quantas noites você já passou vendo série? A gente tem que admitir que essa balança não está batendo essa conta. A gente fala que tem fome e sede de Jesus, mas aí a gente está perdendo para o traficante. Que os caras andam quilômetros para ir pegar uma droga. E aí a gente fala que ama Jesus, mas não tem disposição para ser constante, congregando, ser constante em devoção, constante em oração. Tem alguma coisa errada. Não é possível, eu falo, não é possível, que a gente está perdendo o capeta. Tem hora que não é nem para o capeta, é para nós mesmos. Para a nossa carne, para as nossas mirabolâncias, que a gente inventa um monte de coisa, que não é o evangelho, que Deus nunca disse. Pode passar, por favor? Estamos terminando, tá? João 14,6 diz assim, ó, Jesus é o caminho, não é um caminho. Ele é o caminho. A Bíblia diz que Jesus disse-lhes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, o próximo, por favor. João 5,19, Jesus respondeu, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Cara, esse é o nosso modelo. Jesus Cristo é o nosso modelo. Se a gente é chamado cristão, isso significa pequeno Cristo. Se o filho fala, ó, eu só fazia... Cara, imagina Jesus. Podia fazer o que ele quisesse, na verdade. Ele falou, ó, eu só faço o que vejo o pai fazer, porque o filho por si não faz nada. Eu só fiz o que vi o pai fazer. Será que nós podemos afirmar que nós estamos fazendo o que vemos Deus fazer?
o que nós estamos olhando para o céu, e o céu está se movendo, ele fala, eu me movo. Quando o exemplo do Antigo Testamento, que a nuvem se movia, eles se moviam também. Tem gente que se a nuvem se mover, ele fica torrando no sol e nem está ligado que moveu. Tem um cara que diz que se o Espírito Santo se retirasse das igrejas hoje, a maioria delas ia continuar fazendo o que está fazendo, porque não ia perceber que ele foi embora. Isso me desespera de falar, imagina se o Espírito Santo se retirar, a gente é tão ativista, cheio de estratégia que não percebe que ele foi. Se a nuvem se move, a gente não vê. Ele fala, Jesus está falando sobre o fim dos tempos, naquela passagem mesmo, ele fala, se vocês olharem o céu, vocês sabem que vai chover. Vocês sabem das épocas, discernir o tempo. Ele está falando dos caras, a gente consegue olhar para os céus e discernir o tempo, é sobre isso. Só que os nossos olhos não estão no céu, a gente está olhando a terra, querendo resposta na terra. E aí a gente faz um monte de coisa que Deus não mandou a gente fazer, e a gente não consegue falar, eu estou vendo o que viu o Pai fazer, que a gente não está olhando para o Pai. Então que a gente não está olhando para o Pai, às vezes o Pai já está em outro lugar, a gente está ali parado. Eu tirei uma foto ontem, falando sobre referências bíblicas, né? Assim, a Casey vinha para cá, a Laura vinha atrás ontem. A Casey vinha para cá, a Laura vinha atrás. Eu tirei uma foto, falei, uma sombra, parece um rabo, onde vai junto. É para que a gente seja referência, só que para a gente ser referência, a gente precisa estar olhando para Cristo. Para poder falar, ei, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Olha para mim, a gente veio de uma geração que falava, não olha para mim, que eu sou pecador, olha para Jesus. Não, a gente tem que assumir o nosso lugar de responsabilidade e falar, olha para mim, porque eu estou olhando para Cristo. Olha para mim, porque eu estou fazendo o que vejo Ele fazer. Olha para mim, eu assumo o meu lugar de responsabilidade, porque eu estou olhando para o Pai. Nós precisamos assumir esse lugar, só que nós precisamos elevar os nossos olhos. Nós cantamos, não cantamos? Eu elevo os meus olhos, só que não é só para socorro, é para relacionamento. A gente olha quando está no perrengue e quer socorro, daí clama para caramba. Daí a gente ora horas, mas quando é para agradecer, a gente não ora minutos. A gente precisa ressignificar e entender que se Jesus fazia o que viu o Pai fazer, nós precisamos ter essa mesma postura. Olhar para o Pai e falar, Deus, tem uma música do Rodolfo que ele fala, deixa eu ver o que o Senhor está fazendo, para eu fazer também. A gente precisa que isso seja a nossa oração, uma afirmação, para a gente falar, eu sei o que Ele está fazendo agora. Quantos aqui poderiam afirmar isso hoje? Eu sei o que Deus está fazendo. Quantos de nós poderíamos afirmar, eu sei o que Ele está fazendo? Eu troquei uma ideia com Ele hoje. Eu olhei, Ele me contou os planos dEle, porque Ele fala que Ele revela os planos. Revelação para aquele que busca. Imagina que cara, Deus, é um privilégio fazer parte da obra de Cristo, mas é o jeito dEle. Eu preciso consultar Ele. Falei, e aí Deus, estamos fazendo certo? Apesar dele ser o caminho, ele não é o meio para chegar em algum lugar, ele é o fim. O caminho. Pode passar, por favor? Estamos caminhando para o final, tá bom? Nós temos olhado para quem? A quem corremos e para onde corremos. Tiago 4,8 diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Tem uma canção, quantos já cantaram uma canção da Laura Sogueles que fala, e eu irei por aí levando essa identidade. Para mim essa canção é a expressão do que deveria ser o nosso comportamento. Eu irei por aí levando essa identidade, sou filho. Filho faz o que vê o pai fazer. Só que assim, passa o próximo, por favor. Todo passo que nós demos que não foi na direção dele é um pecado em si, porque nós estamos errando o alvo. Muitas vezes nós recebemos identidade, nós recebemos salvação, a gente acha que recebeu vida para viver a nossa vida de novo. Mas Ele deu vida para que a gente viva a vida dEle em nós, não mais a nossa, para poder falar, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Se a vida em nós é a dEle, mas não é para você gastar a sua vida do seu jeitinho. É para a gente submeter tudo diante dEle. Falei, e agora, faço como? Para onde eu vou? Sabe? Pode passar, por favor. E aí, eu queria encerrar com isso. Numa perspectiva coletiva, nós recebemos identidade, certo? Identidade, somos filhos. João 1,12 diz que aqueles que creram receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Só que agora, numa perspectiva coletiva, como igreja, que é a reunião dos filhos,
a gente precisa mensurar as nossas atitudes e o nosso comportamento e quanto isso impacta a vida do outro. Eu acho que quando a gente chegar nesse lugar de maturidade, responsabilidade, aí a gente pode falar, Cristo em nós, esperança da glória. Filipenses 1, 21, 27, vou ler. Pois para mim, viver é Cristo, morrer é lucro, mas se eu continuar vivendo, poderia ainda fazer algum trabalho útil. E não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois eu quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como eu estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem, a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm união com Cristo. Agora, o mais importante é que vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder visitá-los, como se eu não puder, saberei que vocês continuam firmes e unidos. Saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Você acha que a gente pode afirmar isso? Paulo fala, eu queria mesmo morrer, mas não de se matar. Fala, cara, eu queria estar com Cristo de uma vez. Tive uns vislumbres de como é que está com Ele e o negócio é majestoso. Eu falei, eu quero isso toda hora. Ele me tocou algumas vezes, eu vi a glória dele, eu queria ver isso toda hora. Que é só trabalho. Aí ele falou, cara, aqui é uma trabalheira lascada. Eu queria estar com ele de uma vez, mas ele fala, só que eu sei que é mais proveitoso que eu esteja com vocês, para que Cristo seja formado em vós. Só que daí a gente não mensura isso nem quando a gente vai escolher um trabalho. Aí o trabalho afeta toda a nossa rotina, daí não pode mais estar na igreja por causa do trabalho. E aí a gente, aquilo que um dia foi oração, agora ele é justificativa para não ir na igreja. Um dia você orou por um trabalho, e aí o seu trabalho vira desculpa para não ir na igreja, porque você não mensurou o quanto ia se custar, e o quanto ia se fazer parte no coletivo e o impacto disso no coletivo. Você tem noção? Não é mérito, de jeito nenhum. Eu já queria ter ido embora de Curitiba. Muitas vezes. Muitas vezes. Queria ter ido embora dessa cidade. Cara, agora que sabe, era maravilhoso de morar, Deus trouxe a gente de volta. Se dependesse de mim, eu já tinha ido embora. Mas eu sei o que nós estamos construindo nesse lugar para a glória de Jesus. E que não é uma corrida de 100 metros. Eu e a Lô já tivemos essa conversa, e não é mérito, queridos, não é mérito, a gente já teve essa conversa. Queria ter feito um concurso público lá em Santa Catarina, para trabalhar em Florianópolis, ganhar uma grana, que era um salário bom, na beira da praia, e eu podia usar isso de desculpa. Falou, veja bem, Jesus, olha aí, eu com um bom salário, eu abri um projeto social lá, nós abrimos uma ação do Espírito lá, eu ia cheio de conversinha. Bons planos para Deus. Deus falou, você está construindo é aqui, fica quieto. Eu não fiz nem a inscrição no concurso. Aleluia. Nem a inscrição no concurso eu fiz, cara. Sabe, será que nós mensuramos o quanto as nossas escolhas no dia a dia impactam no coletivo? Porque falar o que Paulo falou de tipo, eu queria morrer para Jesus, mas eu abro mão disso para estar com vocês, para a gente ser mutuamente edificado, vocês estarem firmes na fé? Cara, a gente às vezes está servindo, daí para de servir porque arrumou um emprego, que daí atrapalhou a rotina, porque os horários não batem. Eu falei, o Edson não está aqui, depois ele vai ver. Eu falei para ele, cara, eu não trabalho sábado e domingo, cara. Não trabalho de jeito nenhum. Se não trabalho, o cara fala para mim, sábado e domingo, eu falo, não quero. Não vou, cara. Não vou. Eu não trabalho sábado e domingo há anos. Por quê? Porque eu sei do compromisso que tem aqui. Se o culto mudar para quarta-feira, nós mudamos isso aí também. Sabe, o lugar que nós estamos construindo junto, coletivamente, tem a ver com esse final de semana. É privilégio hoje eu poder trabalhar de segunda a sexta, com certeza, graças a Deus, mas fiquei um tempo que eu não estava em lugar nenhum. Até que Deus desse a direção. Ano passado, quem sabe, eu pedi a conta do trabalho, Deus mandou eu pedir a conta, eu pedi a conta, Deus honrou de todas as formas possíveis, acerto, todos os milagres possíveis. Assim, uma hora eu paro para contar com vocês, mas vários milagres eu vivi, porque eu obedeci, e aí no começo desse ano Deus falou, volta a trabalhar. Eu queria ficar na obra 100%, tipo assim, né? Opa, falar, a rotina era outra, eu conseguia estar mais aqui mesmo para ajudar em algumas coisas, mas Deus falou, eu quero que você volte. E a gente fala, amém? O senhor está falando, eu vou voltar.
Eu lembro que eu fui falar com a Lô, pô, não tem plano de carreira esse emprego aí, não estou muito feliz. Ela falou, Deus não te colocou lá para crescer nesse lugar, te colocou para ter sustento só. Já toma uma de um lado, toma do outro, você fala. E eu falei, tá bom, eu entendi que não era para eu me planejar para crescer dentro desse lugar. Era para estar lá por esse tempo. Esse é o lugar que Deus me colocou agora, esse tempo. Mas a gente precisa se dispor junto a chegar coletivamente nesse lugar de que as nossas decisões, a gente sabe que impactam a nossa célula. Se eu falar assim, vou trabalhar sábado é o dia da minha célula, não vou conseguir liderar a célula. Tem pessoas que contam com a gente, aí eu não vou ter mais porque daí eu vou mandar elas para outro lugar. Pô, tem gente que vem do bairro alto lá em casa, fazendinha, cara. Sabe, pessoas que têm olhado para nós, cara. Como têm olhado para vocês. As escolhas que vocês fazem. Sabe, tem um versículo que fala rodeado por uma tão grande multidão de testemunha. Tem gente que olha para você e você nem sabe. Com certeza tem gente que olha para a sua vida e você nem sabe, ela nunca nem falou para você, mas ela olha para a sua vida. Eu lembro que uma pessoa que foi minha pastora um tempo, eu conhecia ela de ver, ministrando, 4 anos antes. Até conhecer pessoalmente, sabia que eu olhava você e admirava você antes. Imagina quanta gente olha para a nossa vida, nossa postura, nossa constância, ou a falta de constância, por que a gente faz as coisas, porque deixa de fazer e ela está olhando e fala, mas se ele não faz, eu também não faço. Sabe? E a gente nem sabe. Responsabilidade. Cara, Jesus não vai buscar uns filhos isolados. Deus vem buscar a igreja. A igreja é coletivo, e coletivo é maturidade e responsabilidade. Gerar Cristo em nós. Não é Cristo em mim ou Cristo em você. Cristo em nós. É coletivo. E para o coletivo ser construído, a gente precisa se dispor a continuar falando, Deus, eu assumo meu lugar de responsabilidade. Para que isso continue, para que a gente continue crescendo. Amém? Daí, de novo, né? Acho que eu queria só encerrar, não precisa nem colocar, eu acho, mas eu queria que a gente orasse sobre isso, juntos mesmo, assim, que a gente terminasse essa mensagem com isso. Onde fores eu vou, o que dizes eu digo, o que horas eu oro. Pode vir, por favor, Ministério do Louvor, vamos orar. Hoje tem ceia, eu espero que eu tenha sido um pouquinho mais rápido, porque tem ceia, eu sei disso. A gente vai... Mas sempre que você lembrar de mim e falar, está muito tempo, lembra das séries. 3 horas vendo série não era problema. Isso não vai ser nunca desculpa também para eu ficar um tempão enrolando. Esse é sempre um lugar de responsabilidade, amém? Eu queria que a gente se colocasse juntos mesmo, não é? Sinceramente, eu creio totalmente na imposição de mãos. É bíblico. Mas eu queria que a gente se colocasse num lugar de falar, Deus, não é que alguém vai vir orar por mim e vai mudar a minha realidade. Uau! Pode acontecer? Com certeza pode. Mas para a gente se colocar nesse lugar de falar, Deus, eu não vivo isso ainda. E eu quero que essa seja uma verdade, que essa canção seja mais do que uma canção. Ela seja uma verdade nas nossas vidas. Que a gente possa declarar ela com as nossas vidas e com as nossas bocas, dizendo, Deus, o Senhor diz, eu digo, onde o Senhor for, eu vou, se o Senhor orar, eu vou orar. Para que Ele direcione. A gente não precisa nem inventar oração, pensa nisso. A gente fica inventando oração, às vezes. É falar, o que o Senhor está falando para eu falar? Aí tem respaldo nas nossas orações. Que a gente